Olá, bem-vindo. Aqui nesta série Vinho Novo, eu quero falar muito para vocês sobre questões que envolvam o divórcio, o novo casamento, pessoas que estão divorciadas estão sós, pessoas que sofrem as consequências da maior tragédia que pode haver numa família. Então todo esse conteúdo é o meu conteúdo aqui nesse espaço, nessa série de vídeos, porque eu quero muito compartilhar com vocês tudo que de uma certa forma eu aprendi na minha própria história, junto com a Fúvia, o que nós vivemos, o que nós sofremos, o que nós aprendemos, o que nós vencemos, o que nós estabelecemos. Estamos caminhando aí para o ano que vem completar bodas de prata. Eu estou gravando esse vídeo aqui em dezembro de 2025, então em 26 eu completo 25 anos de casado, e eu creio que nós podemos falar então um pouquinho sobre um casamento bem sucedido, um segundo casamento, embora eu saiba que tem muita gente séria que não concorda com isso, e eu respeito profundamente. Como eu já falei aqui, vou repetir muitas vezes, eu não estou aqui para causar tumulto, confronto, nem para criar, quero provar uma nova doutrina. Quero mostrar que alguns aspectos escaparam da vida, escaparam do radar dos pastores que estão casados no primeiro casamento há 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos de casado, e glória a Deus, nós somos contra o divórcio. É fundamental mesmo que esses pastores sigam assim e sigam cuidando bem das famílias, abençoando famílias. Mas tem um povo que passou pelo divórcio, está no segundo casamento, tem muitas questões para ajustar e acertar, é muito mais difícil. Nós somos contra o divórcio, como eu sempre quero deixar aqui claro, mas o divórcio não é o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão. Há perdão para o divórcio, eu creio, pelo menos, e compartilho. Há perdão para um segundo casamento, para uma bênção de agora fazer esse casamento dar certo, jogar fora tudo que fizemos de errado no nosso primeiro casamento, aprender com os erros e crescer para algo novo. Mas hoje eu quero tratar de um tema que eu sei que eu vou causar uma certa polêmica, e eu quero, com todo respeito e carinho, propor essa reflexão. Para tanto, eu vou ler um texto, o texto de Deuteronômio, capítulo 24, quando Moisés ele fala sobre a questão do divórcio, e eu vou talvez chamar a sua atenção para algo que você não tinha percebido, até porque talvez não fosse claro o seu foco de estudo. Você tem coisas muito mais importantes para estudar, mas você que está sofrendo, você que está passando a dificuldade, é com você que eu quero falar e quero te dar uma perspectiva diferente daquela que talvez os seus líderes te passaram, não por mal, mas porque não é o foco deles. Eles estão vivendo a sua vida direitinho, e eu quero ajudar aqueles que querem recolher os cacos da sua vida e apresentá-los ao grande oleiro, né? O Senhor, que Ele é poderoso para refazer a vida de novo e dar uma nova oportunidade, um novo começo, pela fé e por obediência à sua palavra. Esse texto de Deuteronômio 24, eu falei num outro vídeo, era exatamente o contexto em que Jesus estava tratando em Mateus, Marcos e Lucas, quando ele estava falando com os fariseus, e eles estavam ali falando de outras questões, mas o assunto do divórcio emergiu ali. E aí Jesus fala: vocês não viram que Moisés disse na lei que vocês então deveriam dar repúdio, deveriam repudiar e dar cartas de divórcio? Então são duas coisas distintas. Eu já falei aqui, então, depois você confere nessa sequência do Vinho Novo, eu já falei que repudiar sem dar carta de divórcio faria sim com que a esposa ficasse exposta ao adultério, porque se alguém casasse com ela, ela estaria ligada ainda ao primeiro marido e não poderia se casar com o novo. Somente com a carta de divórcio, lavrada a carta de divórcio, indenizada financeiramente, é que ela estava liberada para casar novamente. E aí você fala: ora, de onde você está tirando isso? Da lei. Estou tirando isso aqui de Moisés. Então, em Deuteronômio 24, Moisés diz o seguinte, a partir do versículo 1: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, e se despedir era abençoada, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se esse outro homem a aborrecer e lhe der carta, lavar termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir da sua casa. Então vejam, a primeira opção desse segundo casamento dessa mulher é ela ter um problema tão ruim que esse segundo marido está mandando ela embora, ou se este último homem que a tomou para si, mulher, vier a morrer. Então veja, o casamento acabou pela viuvez, não foi só o divórcio, ele está dando duas hipóteses do fim de um segundo casamento, de uma mulher que passou por um primeiro divórcio. O primeiro marido a liberou com carta de divórcio, ela foi e casou com o segundo homem. Este homem, ou uma hipótese que Moisés está dando, quer se divorciar dela e manda ela embora, ou esse cara morre.
Agora você vai pirar. Então, seu primeiro marido, versículo 4 de 24 de Deuteronômio, seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então, olha que situação que nós estamos vendo. Muitos pastores bem intencionados, e aqui acontece principalmente com o marido que se divorcia da esposa, às vezes até mesmo porque já a traiu, e ela fica ali divorciada, e ele já está agora com uma outra pessoa, às vezes ela está já, ele nem divorciou e já está com uma outra, um cenário hipotético, e muitos pastores ficam orando com essa mulher, às vezes já tem até um filho do segundo relacionamento, e para essa mulher orar para que Deus traga de volta o seu marido. Querido, querida, isso é exatamente o que Deus não vai fazer. Eu vou tratar da situação em que ele vai fazer isso, mas neste caso, que há uma outra mulher envolvida, ou numa situação oposta, que a mulher foi embora com um outro cara e já está vivendo maritalmente com ele, seja se casaram, se não casaram, se estão morando juntos, pouco importa. Não é para voltar para o primeiro se esse segundo relacionamento acabar. Não adianta orar para que isso aconteça, porque Deus diz que isso vai contaminar a terra, isso vai de uma certa forma vai fazer pecar a terra, porque essa mulher foi contaminada, ela se fez uma só carne com um outro homem. É problema, é confusão. Deus está falando que isso não pode acontecer na terra que o Senhor Deus dá por herança ao seu povo. Querido, entenda. Quando há um segundo casamento, um segundo relacionamento, não é para voltar para o primeiro, e vou pegar um caso que agora você vai ficar mais chocado ainda comigo, mas é bíblico. Depois eu vou colocar as referências aqui para você, mas é muito fácil de você pesquisar. Se você é bom de Velho Testamento, né, de Escola Bíblica Dominical, você vai lembrar que Davi foi casado com Mical, a filha de Saul, que ele ganhou quando ele derrotou ali os filisteus, quando ele derrotou o Golias. Toda a história de vitórias de Davi fez com que ele recebesse a honra de desposar a filha do rei Saul. E está tudo bem. Só que aí o Saul começou a ficar com ciúmes de Davi. E aí Jonatas ele entrou na parada. Jonatas denunciou que o próprio pai queria matar Davi. E o que a Bíblia nos diz é que então Davi fugiu da face de Saul e ele foi embora. E porque ele foi embora, Saul acabou entregando Mical para um outro homem e Mical se casou novamente. Então foi feito um divórcio, um encerramento de vínculo dela com Davi. E agora então Mical tem um outro marido. Ao longo desse tempo, Davi, ele casa com Abigail, né, aquela esposa de Nabal. Davi também já tinha se casado com Batseba. Na verdade, primeiro ele casou com Batseba, depois ele tomou a viúva de Nabal. E então ele tem duas esposas, mas ele então agora está indo bem, as coisas estão muito abençoadas para ele, está crescendo em autoridade, está crescendo em influência. E o que ele faz? Ele manda trazer Mical de volta. E o que acontece é que Saul entrega Mical de volta para Davi. E aí acontece uma das cenas mais tristes que eu posso imaginar, que o marido de Mical, ele vem chorando atrás dela até ela ser entregue para Davi. Que situação dramática! Que coisa terrível! Como é que ele poderia competir com Davi, o cara que estava lá dominando, estava mandando muita autoridade, estava governando, estava já se preparando para assumir o trono de Saul, na verdade, o trono da raiz de Davi, o trono do Senhor Jesus, mas que estava ocupado ali por Saul até então. Então veja, ele mandou chamar Mical. E o que aconteceu? Foi um desastre. Porque se você lembrar bem, quando Davi está celebrando por conta da chegada da arca, e ele está dançando, celebrando ao Senhor, aquela grande festa, aquela coisa que é gloriosa, o Davi estava dançando, ele não estava nem aí para as pessoas, e aí Mical, ele estava adorando ao Senhor com toda a liberdade, aí Mical fala, em outras palavras aqui, que ridículo você, que papel para um rei você dançar daquela maneira, descomposto e tudo mais. E o que aconteceu foi que Davi acabou rompendo com Mical, Mical ficou leprosa, Mical se afastou do relacionamento com Davi e não foi bem sucedido voltar para o primeiro marido. Por quê? Porque não é bênção de Deus voltar para o primeiro marido quando casou para um segundo marido. Veja que esse princípio se cumpriu de uma maneira escandalosamente clara na história de Davi, na história de Mical, na
história do rei, do grande rei Davi, que teve outras esposas, inclusive. Mas foi uma tragédia esta situação por conta de que houve um divórcio. É impressionante como a palavra de Deus ela é verdadeira. Então veja, querido, querida, se há um divórcio em que um dos cônjuges vai para um novo casamento, não queira voltar de volta para este casamento. Não há bênção no texto bíblico. Há o claro testemunho de Davi como a coisa desandou. Não é o melhor de Deus para você. Vá para um novo relacionamento. Comece uma nova história. Você está liberado para encontrar uma outra pessoa. Mas não é para ficar orando esperando voltar. Quando é para ficar esperando para voltar? Aí nós vamos para o apóstolo Paulo. Paulo, em Coríntios, o que ele fala? Eu vou deixar o texto para você aqui. Ele fala que se um casal se separou, não fique assim, torne a reunir-se. Volte a estar juntos, restaure a comunhão, restaure a aliança, restaure a vida em comum. Por quê? Porque neste caso que Paulo fala, não houve um outro relacionamento, não houve um novo casamento com vida sexual ativa. Houve simplesmente uma incompatibilidade transitória, passageira, que deveria ser restabelecida com a volta à aliança por obediência ao princípio da palavra. Já falei aqui com toda clareza, Deus ele é contra o divórcio, mas ele também ama e perdoa o divorciado quando se arrepende. Então voltar, ficar separado e voltar, não é algo errado, é o desejo do Senhor. E vou dizer para vocês que na minha história, cuidando de casais que se divorciam, eu tenho tido exatamente esse tipo de cuidado e de zelo, porque eu tive uma história horrível com amigos queridos que se divorciaram, cada um casou com uma outra pessoa e depois quiseram voltar porque se divorciaram e acabou que sim, a gente se envolveu nisso, Fúvia e eu, e nós quisemos, parecia que fazia muito sentido, foi um grande erro cometido na minha história e eu vou compartilhar aqui, não era para fazer aquele casamento voltar, não era o melhor de Deus com base nesse texto. E o que aconteceu foi que o casamento durou pouco tempo e se divorciaram novamente. Porque a bênção de Deus não podia ser estabelecida neste... É um certo romance, romantismo de voltar para aquela relação. Não deu certo. Mas eu já tive casos de casais que eu cuidei que se separaram e divorciaram e voltaram sem ter o envolvimento com outra pessoa, não foi por conta de uma outra pessoa que se divorciaram. E graças a Deus, esse casamento, eu posso falar, depois de tantos anos, tem prosperado, está firme, está fortalecido no Senhor. Então, a Bíblia, ela é a verdade, ela se cumpre e se estabelece plenamente. O Senhor honra a sua própria palavra, mas são textos polêmicos, eu entendo. São situações complexas, compreendo. Nem todo mundo vai estudar e vai aprofundar nesse tipo de contexto. Estou não apenas estudando, como estou aprendendo, acertando e errando, pondo em prática para cuidar de pessoas que, com certeza, a maioria dos pastores, que são os pastores que estão no primeiro casamento e tem que continuar assim, não vão saber cuidar. E nada de errado. Eu estou cuidando dos problemas maiores aqui da vida da Igreja de Jesus. E eu só vim parar aqui porque eu me deparei, me defrontei com esta realidade na minha vida. Fui estudar, fui buscar informações, fui aprender. Não tem tanta coisa assim. E agora eu posso dizer, depois de então, estamos casados há 24 anos, Fúvia e eu cuidamos de casais em segundo casamento já há 22 anos, porque logo no começo do nosso casamento, pessoas queriam saber como é que a gente estava indo. Naquele momento nós tínhamos pouco repertório, posso dizer assim, nós tínhamos poucas informações, nós tínhamos pouco conteúdo, e mesmo assim pouca ou alguma autoridade sendo desenvolvida, porque é claro que Deus transformou a nossa história de maldição em bênção. E ao longo destes anos todos, fomos então consolidando o que cremos, fomos aprendendo as histórias. Nós preferimos muito mais cuidar de casais em situação extrema antes de divórcio, porque o que nós queremos é salvar casamentos. Nós não podemos fazer isso, mas queremos contribuir para que o Senhor salve os casamentos, para que caiam em si e fortaleçam a aliança. O casamento não é assim, eu não estava mais feliz, eu decidi acabar com o casamento. Não é para você ser feliz com o casamento, é para você obedecer o seu compromisso de aliança com o Senhor e Ele trará felicidade, porque a bênção dele virá, mas se a sua mente está virada pensando que você sair do casamento, você tem o direito de ser feliz com outra pessoa, você vai fazer isso sozinho ou sozinha. Deus não está nesse seu projeto. O projeto dele é restaurar.
o projeto dele é restauração, mas se não tem mais jeito, se o outro já foi embora com outra pessoa, se o coração endureceu, como a Bíblia fala na própria lei, que Deus permitiu dar carta de divórcio por causa da dureza do coração, é o que Jesus fala aos seus discípulos nas conversas sobre esse conteúdo. Então, se endureceu, não tem mais jeito, o Senhor não vai obrigar. Mas a ideia é que comece então sim um novo relacionamento para nunca voltar para o primeiro. Seja feliz nesse, faça esse casamento dar certo, aprenda com os erros do passado e viva uma nova história. Essa é a chamada do Senhor em novidade de vida. Todas as coisas o Senhor quer fazer novas nas nossas vidas, mesmo aquelas que não deveriam ter acontecido. Não deveria ter acontecido um fim de casamento, não deveria ter acontecido um adultério, ou não deveria ter havido uma outra pessoa. Se estão apenas separados e não há envolvimento com ninguém mais, voltem a ficar juntos. Essa é a melhor proposta do Senhor. Essa é aquela que Fulvio e eu batalhamos muito para que aconteça, oramos, intercedemos, queremos fazer parte, queremos acompanhar, queremos nos envolver, porque aqui há restauração plena e completa. Tem que tratar do conflito onde chegou? Claro que sim. Se chegaram às portas do divórcio, tem muita coisa para acertar no casamento, mas nada que perdão, que a palavra, que a unção do Espírito Santo não possam contribuir para ver uma tremenda história de restauração, de reconciliação, de novidade de vida. Se você chegar aqui para ver esses vídeos e você está com seu casamento em frangalhos, você está já desanimado, desistiu, não faça isso, busque ajuda. Busque restauração, deixe o Senhor tomar conta do seu casamento. Não foque naquilo que o seu marido ou sua esposa fazem de errado, porque você tem uma lista muito grande para me mostrar, eu sei. Mas foque no que você está errado, onde você está falhando. Você não é 100% certo e o outro 100% errado, por mais que às vezes pareça que isso é uma verdade, isso é uma mentira. Você é tão errado quanto. Você tem tanta participação quanto. Então precisamos restabelecer o pacto, a aliança que os uniu. Por que vocês casaram? A Fulvia gosta de fazer isso, por que você casou com ela ou com ele? Agora a gente gosta de fazer isso quando está tudo bem, quando a gente está preparando ali noivos para casar. Por que você quer casar com ele? Por que você quer casar com ela? Escreva, registre esse momento que vai chegar um tempo lá na frente, que você já nem vai mais lembrar como é que eu vim parar nesse negócio aqui. E você precisa voltar onde você começou, restaurar a sua trajetória, rever o que vocês erraram, mas acima de tudo, perdoar e pedir para ser perdoado. O perdão transforma todas as coisas, a bênção do Senhor repousa. Mas, como vimos hoje, eu não posso dizer que há uma esperança se você, cada um já foi para um lado, voltar. Não é uma boa ideia, não é uma boa tentativa. O que eu vivi, o que eu aconselhei não foi legal. Nunca mais eu faço isso. A ideia é que, se estão os dois separados, se reconciliem. Mas se já há alguém, já há uma família começada, já há algo em curso, veja, mesmo num caso de viuvez, não é para voltar, não é o melhor de Deus. Não faça isso em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Eu vou colocar aqui os textos de Deuteronômio, o texto de Coríntios que Paulo fala. É fundamental a gente trabalhar pela reconciliação, restauração. Esse é o propósito de Deus, essa é a bênção de Deus para a sua casa, para a sua vida, para os seus filhos, para o seu futuro, para a sua saúde, para as suas finanças e também para o seu ministério ao Senhor. Reconciliação, essa é a palavra, esse é o chamado, esse é o ministério. Deus te abençoe em nome de Jesus.